A história da língua, vamos viajar com a palavra linguística em roda e câmara. Aguiar, hoje no Brasil os cultos, missas, rituais católicos são feitos em língua portuguesa, mas foi sempre assim? Se não foi, a partir do que isso mudou? O Brasil teve alguma parcela de influência nisso? Boas questões, Coelho. Lembremos que inicialmente tudo deveria ser feito em latim, mas isso mudaria, pelo menos oficialmente, e já eu explico o porquê de eu falar isso, uma vez que na prática as coisas não mudam assim, a partir de uma canetada, né? Basta lembrarmos da nossa dita abolição da escravatura que foi assinada em 1888, mas que até todo o território brasileiro ficar ciente disso demorou anos. Então, retomando, houve uma recomendação explícita do Conselho de Trento, um conselho que, por conta do movimento gerado pela Reforma Protestante, se viu obrigado a reagir tendo de reorganizar a Igreja Romana, e dentre os atos que compuseram essa reação, tivemos justamente, como eu disse, a recomendação de usar as línguas vulgares na pregação e na catequese católicas. O desenho conciliar não permitiu que as novas fronteiras religiosas chegassem a fazer parte de suas perspectivas reformadoras e tanto menos que pudesse apontar estratégias e problemas que as novas realidades culturais acabariam inevitavelmente suscitando. Em outras palavras, as questões linguísticas deliberadas pelo concílio eram na verdade uma resposta em oposição às propostas dos reformadores. Mas isso gerou uma série de reações internas, pois veja que de um lado, os padres conciliares se negaram a adotar as línguas vernáculas nas atividades litúrgicas e na tradução da Bíblia, um dos carros-chefes da reforma. De outro lado, porém, determinaram que a pregação e a catequese fossem feitas nas línguas locais, uma decisão da qual não se podia fugir na Europa, na medida em que era insignificante a parcela da população que poderia eventualmente entender pregação e catequese em latim. Então perceba que isso era um problema da Europa com a Europa. O Brasil não influenciou em nada nisso, porém, como não poderia deixar de ser, essa ação lá gerou consequências aqui, já que os jesuítas, a principal ordem religiosa católica ligada contra a reforma e a missionação das novas terras, seguiram estritamente essa recomendação em suas missões e, por força disso, se tornaram estudiosos das línguas dos espaços ocupados pelo colonialismo ibérico. Mas ainda que tenham escrito gramáticas e elaborado um vasto conteúdo nas línguas locais que auxiliassem o trabalho da catequese, por vezes, obviamente, as coisas não se davam de modo pacífico. A vasta diversidade de línguas punha, por si só, um impedimento prático ao trabalho catequético. Não havia, obviamente, missionários com competência em cada uma dessas inúmeras línguas, e além de que, havia também aqueles que se recusavam a seguir a recomendação geral e defendiam a tese de que as populações locais deveriam aprender a língua europeia. E é por isso que eu disse que não é a partir de uma canetada que as coisas se resolvem, pois veja que dentro da própria estrutura religiosa havia resistência à recomendação. Isso nos faz entender o porquê que durante os primeiros séculos da presença ibérica na América, as diretrizes sobre a questão linguística oscilaram entre o estímulo ao uso das línguas locais e a imposição da língua do colonizador. Nossa, entre Rosa e Câmara a gente viaja na história da língua.